ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Muito bem. A nossa revista, aqui o nosso, nossa apostila, ela vai falar de profeta, que são os, em primeiro lugar, a classe de dons de oratória, e nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre isto, que vem profeta, evangelistas, pastores, doutores, apóstolos, e assim sucessivamente. Quero falar em especial de 5, que o apóstolo Paulo aqui ele cita 5 instrumentos de Deus para a edificação da igreja, que, em primeiro lugar, está como apóstolo, Apóstolo é o primeiro. Em Efésios capítulo 4, versículo 11. Depois vem profeta, evangelista, depois pastor e doutor ou mestre, que é a mesma coisa, Muito bem. Vamos aqui para a nossa apostila. A primeira classe de dons é o dom de oratória, no caso, o profeta. O profeta, ele é dotado de dom da profecia para a divulgação da palavra, a qual tem como objetivo a edificação, a exortação e a consolação. Muito bem, esse aqui é o dom de profeta, não como no Antigo Testamento, mas já no Novo Testamento. No Antigo Testamento era bem mais diferente do que no Novo, No Novo, como diz aqui na nossa apostila, é a pessoa ou a pessoa distinta, porque esses dons são dons distintos, é uma pessoa que é dotada de profecia para divulgação da palavra, a qual tem como objetivo a edificação, a exortação e a consolação. No Antigo Testamento, os profetas agiam diferente. Alguém iria, por exemplo, para uma guerra, consulta o profeta. Fazer uma viagem, consulta o profeta, E assim sucessivamente. Já no Novo Testamento, nós não vê isto, Nós não vê ninguém indo consultar profeta para viagem, para ir à guerra, O profeta, ele é mais voltado para a palavra de Deus, É alguém que é dotado com com este dom para edificar a igreja, para exortar a igreja e também consolar a igreja. Isso aí são os dons, de oratória, no caso, o profeta. E também temos o evangelista. O evangelista é aquele que tem a habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, ajudando-as a crer nele, como seu Salvador. Ele comunica o evangelho de tal forma que isso acontece com facilidade,
né? Então, no Novo Testamento, nós vemos isso acontecendo, meus amados irmãos, né, na vida de Filipe, né, que era um evangelista da igreja, e era um homem dotado dessa, né, de ganhar almas para Jesus, de operar maravilhas, né, e através dele muitas pessoas se convertiam ao Senhor, né, e havia alegria, a palavra dele vai dizer que havia alegria, né, naquela cidade, né, de Samaria, por causa da pregação ou da exposição da palavra de Deus, através do servo de Deus, Neemias. Muito bem, eu quero dar uma parada aqui nesse dons, né, o classe de dons da oratória, que é o profeta e que é o evangelista, para a gente falar sobre o primeiro ponto lá da lição lá que o apóstolo Paulo fala, né, do apóstolo, né, que é um termo grego que quer dizer apostelo, né, que significa literalmente enviado, né, alguém que era enviado para cumprir uma missão, né, alguém que era enviado para cumprir uma missão. E também, meus irmãos, refere-se também àqueles que são enviados pelo Senhor Jesus ou pela igreja para levar as boas novas de salvação a outros povos, né? Está em Romanos, capítulo 10, versículos 13 ao 17. Este título também, nós devemos entender que ele também foi dado a Jesus, né? O título de apóstolo, como está lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 1 e 2, né? Eu quero até compartilhar com meus amados irmãos este texto de Hebreus, porque este título também ele foi dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como apóstolo. Eu quero ler aqui, juntamente com os irmãos, que diz assim: pelo que, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então, Jesus também, ele é citado na palavra de Deus como apóstolo. Por quê? Porque já que apóstolo significa literalmente enviado, né? Alguém que é enviado em uma missão especial, Jesus também, né? Foi enviado pelo Pai para uma missão especial, no caso, a salvação dos perdidos, né? Então, eu entendo que apóstolo é alguém que tem uma missão de Deus a cumprir, é alguém que é enviado. Hoje a gente pode, né, dar esse título também a homens de Deus que estão fazendo a obra, independentemente que eles tenham esse título ou não, mas que são enviados a ganhar almas para Jesus, a abrirem obras, né, a missionários e tal, enviados para ganhar almas para o Senhor Jesus, né? Então, a gente entende dessa forma. Hoje está mais diferente, né? Hoje, apóstolos são homens que, na verdade, eles não estão qualificados para este fim, né? Para este fim. São homens que se autodenominam apóstolos, mas que não têm nenhum amor pelas almas, que não têm nenhum amor pelos perdidos, simplesmente eles se denominam apóstolos, né? E tocam aí para frente aí, né? Fazendo coisas que são contrárias àquilo que a gente entende como apóstolo, né? Muito bem. Também, meus irmãos, este título, ele foi dado aos 12 discípulos de Jesus, né? Como está lá em Mateus, capítulo 10, versículos 1 e 2, né? Este título também, Paulo vai falar disso em Romanos, capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Gálatas, capítulo 1, versículo 1, e a outros servos de Deus, como está lá em Gálatas, ou melhor dizendo, em Atos, capítulo 14, versículo 14, também em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, onde vai falar que Tiago, irmão do Senhor, também
era apóstolo, né? Muito bem. Então, meus irmãos amados, nós temos aqui o primeiro, né, que é o apóstolo, né? Depois vem profeta, né? Como a gente já viu aqui na nossa apostila, que o profeta, ele é dotado de dom da profecia para a divulgação da palavra de Deus, né? No caso, é o dom oral, né? É o dom da oratória, né? É o caso aqui, o profeta. Temos também o evangelista, né? Que também faz parte da classe de dons da oratória, que é aquele que tem a habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, ajudando-as ou levando elas a crer no Senhor Jesus, né? Como seu Salvador. Ele comunica o evangelho de tal forma que isso acontece com facilidade, né? Nos tempos aí, nos anos 90, né? Nos anos 90, a gente que viveu esse tempo, a gente via aquele evangelista, né? Pastor Bernardo Johnson. Eu acho que o senhor, pastor Diogo, né, tem também essa informação, que ele era um evangelista nato, né? Fazia cruzadas, né, evangelística em todo o Brasil, né? Era um americano, e ele fazia cruzadas em todo o Brasil, e Deus usava ele poderosamente, né, no ministério da cura, né? Então ele era um evangelista mesmo, né, que evangelizava, que ganhava almas, e que milagres aconteciam, né? E quando a gente, eu muitas das vezes ainda menino, novo, rapazinho, participei de cruzadas realizadas pelo evangelista pastor Bernardo Johnson, a gente via paralítico andar, né, cego ver, era uma bênção, era uma maravilha a gente ver isso, né, acontecendo. Hoje, devido, como a palavra de Deus diz hoje, devido o pecado se alastrar, hoje a gente vê poucos partindo para este lado, né, desse dom do evangelista, né, do ganhador de almas, de levar as pessoas a crer, né, na salvação. E, na verdade, isso é importante para os nossos dias hoje, né, que nós estamos vivendo alguém que tem esse dom de ganhar almas, né, porque nós entendemos pela palavra de Deus que a gente ganhar almas não é para nós, né, não é como hoje a gente vê hoje, é que as pessoas hoje querem ser donos, né, das almas, né, e não é mais como de primeiro, não se oficializa verdadeiramente este dom, né, este dom na igreja. Hoje muitos ganham as almas e querem se apropriar delas. Na verdade, a gente trabalha para Jesus, a gente ganha alma para Jesus, por quê? Porque foi ele quem morreu na cruz do Calvário para nos salvar, né? E nenhum homem pode se apropriar das almas que são do Senhor Jesus, né? Do Senhor Jesus. Então, o evangelista, na classe aqui dos dons ministeriais, ele é o terceiro. Primeiro apóstolo, segundo profeta, né? Terceiro evangelista, e também o quarto, que é o pastor, né? O pastor, ele já vai para a classe pastoral, né? Também tem aqui na nossa apostila o operador de milagres, né? Que em algumas traduções traz o termo maravilhas em lugar de milagres. É o obreiro dotado, né? É o homem de Deus dotado desse dom, faz por meio da intervenção e operação divina coisas espantosas. Esses grandes feitos acontecem no seio da igreja. Como exemplo, temos a ressurreição de mortos, né? Humanamente, né, é impossível a ressurreição, mas o homem de Deus dotado de tal dom faz acontecer, né? Não por intermédio dele próprio, né, da sua própria capacidade, mas essa capacidade, né, vem de Deus para a vida deste homem que, com certeza, meus amados irmãos, se submete a Deus, né? Anda em obediência,
anda em santidade, né? Anda em observância da palavra de Deus, né? E ele é dotado deste dom, que hoje também é meio escasso. Mas, se, né, o homem de Deus buscar de Deus, né, esse dom, com certeza ele vai adquirir esse dom também, que é muito importante para os nossos dias. É porque a gente, muitas das vezes, meus amados irmãos, nós não pagamos, né, o preço, né, pelos dons, né, ministeriais da igreja, né, que Jesus deixou para a edificação da igreja, como diz o apóstolo Paulo, né, que tudo o Senhor deixou para a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada. Louvado seja o santo nome do Senhor, nosso Deus. Muito bem. Os dons ministeriais, no caso, os dons ministeriais, tem 3 grupos distintos aqui. Fiz algumas anotações que são importantes, né? E tem tríplice objetivo, os dons ministeriais. Primeiro, capacita o povo de Deus para servir, para o serviço cristão, né? Os dons ministeriais capacita o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, promove o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolve a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Esses dons ministeriais, eles são usados para isso na igreja, para capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, né? Também para promover o crescimento da igreja, né? E também, em terceiro lugar, para desenvolver a vida espiritual dos discípulos, né? Muito bem, 3 grupos de dons distintos, né? Primeiro, os dons de serviço. Segundo, os dons espirituais. E terceiro, os dons ministeriais. No caso aqui, a gente está falando dos dons ministeriais, que são, né, o de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e de doutor, né? Muito bem. Então, meus amados irmãos, a classe aqui de dons pastorais, no caso, em primeiro lugar aqui, na apostila, é o pastor. O homem dotado desse dom tem como função especial capacidade de cuidar do povo de Deus, como um pastor cuida de seu rebanho. Quer dizer, um pastor que está na frente do rebanho, ele é comparado, né, como um pastor de ovelha, lá do Antigo Testamento, como Davi, que cuidava das ovelhas, né, de seu pai, né? Por aí a gente já vê que o pastor, ele cuida de algo que não é dele, né? Que algo que não é dele, como Davi, que cuidava das ovelhas, né, de seu pai, Jessé, né? Como também, a gente pode pegar até aqui também, Moisés, que pastoreava também, foi pastor de ovelhas, mas que as ovelhas não eram suas, era, né, de seu sogro Jetro. Também podemos usar também a figura de Jacó, que era também pastor de ovelhas e que pastoreava as ovelhas de Labão, né, que era seu sogro. Então, muito bem que, na verdade, meus amados irmãos, né, o pastor, ele é alguém que tem essa capacidade de cuidar do povo que não é dele, né, do povo que não é dele. Hoje estão confundindo isso aí, né? Hoje estão confundindo isso aí, né? E a gente, como cristão de Jesus Cristo e como alunos, né, de Jesus, como discípulo de Jesus, né? E a gente que está na batalha aí pela nossa salvação e também ajudando o povo de Deus, né, as ovelhas do Senhor Jesus, a gente tem que entender que a gente cuida do povo de Deus, né, como o pastor cuida de um rebanho. Ele mantém o povo de Deus coeso e trabalhando para um único objetivo. Muito bem.
Esse é o trabalho do pastor, é a classe de dons pastorais, né? O pastor cuida de algo que não é dele, ele cuida do rebanho do Senhor, né? Jesus, né? Porque foi Cristo que morreu por nós, né? Inclusive também por todos os pastores, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, a gente que cuida da igreja do Senhor Jesus, devemos tomar, né, esse cuidado, que nós estamos cuidando de rebanho que não é nosso, que Jesus nos confiou. E como diz também o escritor aos Hebreus, né, foi bem lembrado, Jesus me deu agora aqui esse pensamento, é como está lá em Hebreus, né, que cada pastor, né, ele vai dar conta do rebanho do Senhor Jesus. Eu quero ler este texto, que ele está lá em Hebreus, né, capítulo de número 13. Louvado seja Deus. Eu quero ler com meus irmãos, compartilhar este texto de Hebreus, capítulo 13, o versículo de número... deixa eu ver aqui. Obedecei, versículo 17, meus irmãos, de Hebreus 13. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, entendemos, né, que o pastor, ele é alguém que cuida de ovelhas e que um dia, né, esse pastor dará conta a Deus dessas ovelhas. Aqui nós vemos a importância, né, a importância de nós assimilar bem o serviço pastoral, né? Porque hoje a gente vê muitos pastores, né, não cuidando do rebanho como se deve cuidar, né? Como se deve cuidar. O escritor, né, de Provérbios, sábio Salomão, ele vai dizer a respeito do pastor também. Ele vai dizer: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. Também isso é um ofício também do pastor. Conhecer, procurar conhecer o estado da ovelha. Davi vai dizer que o pastor, no Salmo 23, ele leva a ovelha para pastos verdejantes, né? E a água de descanso. Que maravilha, meus irmãos. Que glória, né? É este chamado na nossa vida, que a gente tem que dar muita importância, né? Jesus, ele nos chamou, né, como pastor, para trabalhar em um serviço que é cuidar de ovelha, né? E a gente sabe que cuidar de ovelha não é fácil, né? Quem cuida de ovelha sabe que não é fácil, né? Tem dificuldades, mas sempre o pastor tem que, independente de como seja a ovelha, ele tem que amar a ovelha, né? Ele tem que amar a ovelha, ele tem que procurar conhecer o estado da ovelha, ele tem que, né, buscar a ovelha ferida, tem que consolar, né, tem que abrigar a ovelha. Então, tudo isso é importante no nosso chamado, né, de pastor, que é uma classe dos dons aqui, né, chamado de dons pastorais, né, o pastor. Muito bem. Temos também como classe de dons pastorais o mestre, né, ou o doutor, né, o doutor, que é a mesma coisa, né? O obreiro dotado do dom de mestre é aquele que porta a capacidade especial de dirigir o povo de Deus e de ensinar-lhe os caminhos de Deus. Geralmente, esse obreiro tem também o dom da palavra
de ciência, conhecimento, né? E o dom de palavra da sabedoria, né? Que está nos dons, né? Espirituais, né? Até estudei, pastor Diogo, a respeito também dos dons espirituais, né? Que Paulo fala lá à igreja, né? Lá de Corinto, onde ele vai falar sobre os dons espirituais, né? Que são o dom da palavra, né? Da ciência, dom da palavra da ciência, dom da palavra da sabedoria, né? Tudo está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Também o dom de discernimento de espírito, 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10. Né? Se a gente quiser levar mais para frente, também a gente vai ver João, o evangelista, falando lá na epístola, no capítulo 4, versículo 1, né? Mandando examinar se os espíritos, eles vêm de Deus, provêm de Deus, né? Então, isso são os dons espirituais, do discernimento de espírito, né? Também tem o dom de operação de maravilhas, tem os dons de curar, tem os dons de profecia, né? E tem o dom de variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas, né? No caso aí, esses são os dons espirituais que o Senhor deixou para a sua igreja. Mas nós estamos tratando aqui desse dom aqui do mestre, né? Do mestre, o obreiro que é dotado dele. Geralmente, esse obreiro tem também o dom da palavra da ciência, quer dizer, do dom, ele tem o dom espiritual, né? E o dom da palavra da sabedoria, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso tudo, meus amados irmãos, alunos do Ceifa, né, e companheiros da obra de Deus, tudo isso aqui caminha para o bem-estar da obra do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, né? Tudo para a edificação. Jesus, ele deu, mas ele deu para a edificação, como está no versículo número 12, do capítulo 4, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, Jesus deixou estes homens de Deus, deixou os apóstolos, né? Deixou o profeta, deixou o evangelista, deixou o pastor, deixou o doutor, tudo para o bom funcionamento da igreja, né? Que é o corpo de Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Muito bem. Meu pastor Diogo, até que horas, quantos minutos eu tenho? Me dê uma Você direção pode, aí. até 10h30. Pronto. Então, pronto, eu vou dar continuidade aqui. Nas classes de dons de governo, que é o apóstolo, né? Muito bem. O apóstolo, vamos lá, que são a classe de dons de governo. O apóstolo. Em teologia, a palavra apóstolo pode ter os seguintes sentidos: seguidores e auxiliadores, que andaram com Jesus, e mensageiro. O apóstolo neotestamentário, como é o caso da pessoa de Paulo, não só plantava igrejas, mas também as dirigia, pois suas cartas a elas e a seus dirigentes tinham a função de orientação e governo para o bom andamento das mesmas, né? Muito bem. Esse aqui é a classe de dons de governo, no caso aqui do apóstolo Paulo, né? Que ele tinha essa função, né? Ele plantava igrejas, né? Assim também como ele dirigia, ele pastoreava essas igrejas. Tanto é que nós temos aí 13 cartas do apóstolo Paulo endereçada a igrejas, né? Que ele implantou, né? E que ele tinha um cuidado especial para com essas igrejas, né? No caso de Coríntios e outras igrejas mais, que ele sempre endereçava, né, epístolas ou cartas para que elas fossem lidas para os irmãos, né, para contribuir com
a expansão da obra e também para que segurasse, né, a doutrina na igreja e também o cuidado com os falsos ensinos da igreja, né? Muito bem, esses aqui é a classe de dom de governo, apóstolo. Também vem o pastor, né? Como já foi falado. O pastorado tem como função primordial o zelo, o cuidado do povo de Deus. Os homens dotados desse dom fazem que o rebanho permaneça coeso e também trabalha para a edificação de cada uma das ovelhas que o compõem, né? Esses são os dons de governo da igreja, né? O caso, alguém que está na frente, né, de igreja, de uma congregação local, né, de uma igreja local, de uma igreja, né? Então, esses dons são importantes, o dom de governo, no caso, apóstolo e pastor, né, para um bom funcionamento da obra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Muito bem, o mestre e o doutor. O mestre ou doutor, portador do dom da palavra, de conhecimento, geralmente possui também a palavra da sabedoria, com esse par de dons, estabilizado para ensinar e orientar o povo de Deus no caminho em que deve andar, né? Geralmente o obreiro, ou mestre, né, quando dedicado a seu ministério, trabalha de tal forma que a igreja é edificada na sã doutrina. Com isso, promove o crescimento no conhecimento de Deus, né, meus irmãos? Pastor Muito bem. Joel, me Oi. permita um pouquinho falar algo com o senhor. Se o senhor quiser também Muito bem. deixar os alunos, quiser fazer uma pergunta ao senhor, né? Talvez alguns alunos estejam em dúvida em alguma situação, né, no comentário. Se os irmãos quiserem fazer uma pergunta ao senhor, né, os alunos podem ficar à vontade, os alunos, viu? É só levantar aí a mãozinha. Quando você eles levantar a mãozinha, pastor Joel, aí eu vou lhe avisar, tá bom? Pastor Joel, Certo, ok. me diz a sua curiosidade. Não só o pastor Joel, mas também todos vocês. Eu creio que já chegou na igreja de vocês isso aí. Quando chega um profeta profetizando para vocês, dando para vocês roupa, que Deus vai dar roupa nova, carro novo, emprego novo, casamento novo. Como é que vocês encaram esse tipo de profeta? Será que é verdadeiro ou é falso? Me responda aí, por favor. Me tire aí a curiosidade. Se o pastor Joel quiser responder, fique à vontade. Pelo que eu entendi do pastor Joel, né, a profecia ela tem que estar girando em três situações. Ela edifica, ela consola e ela exorta. Mas quando eu Exato, vejo verdade. assim, se deparando certas situações na igreja, profetas se levantando, dizendo que Deus vai abrir, Deus vai fazer um casamento novo da tua vida, que Deus vai dar um emprego novo, que Deus vai fazer isso. Como é que você, irmão, irmã de ministério, olha e vê este tipo de profecia? É de Deus ou não? Eu quero ouvir, pastor, aí os alunos aí, né, com a palavra aí, os alunos podem responder, depois eu dou o meu Da parecer aqui, do seu pensamento, né? Pronto, os Isso. irmãos aí. O que vocês acham? Pelo amor de Deus, me tira aí a dúvida. Né? Pelo que eu estudei, estou estudando aqui, eu percebi que a profecia hoje ela tem uma finalidade. Agora eu queria ouvir de vocês. Me digam aí. Eu já ouvi profecias aí. Opa, o Reginaldo Félix já levantou a mão. Diga aí, meu Reginaldo. Fique à vontade.
Bom, Reginaldo, pode falar, bom, Reginaldo. Você levantou a mãozinha aí. Nós não estamos ouvindo seu áudio, não. Eu acho que o microfone dele está desligado. Eu também estou achando, viu? Tá sem áudio ainda, seu áudio está sem som ainda. E aí, os irmãos, enquanto o irmão Reginaldo ajeita aí o áudio dele, os irmãos fiquem à vontade. Tem o Aguinaldo, tem o Francileu, tem o Moisés Lima. Paz, Senhor Jesus. Opa, alguém falou. Glória a Deus. Olha o irmão Agnaldo aqui. Fala, Aguinaldo. Eu entendo que um profeta, ele é um mensageiro de Deus, né? Ele proclama a verdade de Deus para a humanidade. Eu entendo e já a gente já viu algo a respeito sobre os profetas, e os atuais, eles têm que ensinar a verdade, né? Eles interpretam a palavra de Deus, recebem as orientações, as revelações e orientações do Senhor. Eles também têm algumas características sobre chamar os iníquos, né, ao arrependimento. Então, eu não vejo essa questão de... Porque a gente chamou de teologia da prosperidade, né? Então, muitos estão ligados em falar a respeito disso, né? Para dar engajamento, para trazer fama para si. A gente comentou hoje na escola bíblica, em uma parte rápida, mas a gente comentou sobre os pregadores itinerantes, né? Aqueles que saem por aí e é para benefício próprio. Tudo que eles vão falar, alguns é benefício próprio. E aí tiram de lado tudo aquilo que é cristocêntrico, né? Que a palavra de Deus é sobre a verdade que é Cristo, e acabam que levando esse tipo de situações para dentro das igrejas, da carro, da moto, da casa, do apartamento, né? Tudo sobre relacionado a dar o que está aqui na Terra. Mas o que a gente aprendeu em alguns módulos para trás sobre profeta, primeiro teve o profeta no Antigo Testamento e o profeta no Novo Testamento, né? As diferenças. A gente aprendeu sobre isso. Mas é aquele que é o mensageiro de Deus, que proclama a verdade de Deus para a humanidade. Muito obrigado, Magnaldo, pelo sua posição, seu pensamento. Irmão Leonildo, levantou também a mão. Depois o irmão Reginaldo fala aí um pouquinho. Diga aí, irmão Leonildo. A paz do Senhor, meu amado. Tudo bem? Paz do Senhor para todos. Ultimamente, pessoal, estão me ouvindo? Amém. Ultimamente, a gente tem observado muito os pregadores e estudado bastante antes de trazer nas nossas igrejas, né? Como a gente chama de dirigente de igreja, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão o profeta chega, lança a profecia, deixa o problema na mão da gente e vai-se embora. Depois o pessoal fica, pastor, aquela profecia, assim, assim. Teve uma ovelha minha lá que saiu para visitar uma igreja e o profeta decretou que em 10 dias ela ia receber tanta bênção. Ela chegou na igreja, pastor, o profeta disse que em 10 dias, minha filha, se acalma. Porque se não acontecer, você vai ficar frustrado. Aí passou os 10 dias, cadê a bênção? Chegou? Chegou não, pois era um profeta mentiroso. Ele estava só querendo ganhar elogio, levar o seu ego lá em cima, e ele sair com aquele profetazão que profetizou. Aí pode pegar uma pedra e jogar na cabeça dele, que ele é um mentiroso. Antigamente era assim, né? Quando a profecia se cumpria na data certa, era predejado, né? É verdade, meu Luiz. Realmente, viu, tem muitos irmãos, né? Eu acho que vocês já leram aquele livro Decepcionado com Deus.
É muito bom vocês lerem esse livro, viu, gente? Muito bom mesmo, viu? Vamos lá. Irmão Reginaldo, né? Pode dizer aí, Reginaldo. Tá me ouvindo agora? Agora estou ouvindo sua voz, abençoado. A paz do Senhor a todos os irmãos. Pai, Senhor. Eu vejo dois pontos aí nesse termo aí, né? Primeiro, eu não creio nessas coisas. Mas o primeiro ponto que eu vejo é que muitas das vezes eu também faço igual o presbítero Leonildo, a gente também cuida de uma igreja, né? É a quarta igreja que Deus colocou. E eu costumo sempre dizer o seguinte: há muitos crentes nos últimos dias que são os crentes papagaio, são os crentes que não buscam a verdade na Bíblia, porque a Bíblia é a maior verdade para nossas vidas em todas as áreas. Tudo que nós buscarmos dentro da palavra de Deus, nós encontramos refúgio para isso. Então, nós estamos vivendo uma geração de crentes que vão para as igrejas tentando buscar algo para preencher o seu ego, não aquilo que Deus quer que preencha, né? Eu até hoje estava falando acerca de Saul. Saul, ele estava errado, já tinha perdido o contato com Deus, mas para ele estava bem, ele estava certo. Então, nós estamos vivendo essa geração de pessoas que não querem mais buscar o conteúdo Deus, querem buscar o conteúdo homem. E, infelizmente, o homem, eles se corrompem, né? E como o homem se corrompe, ele acha que ele está natural. Davi, quando ele pecou, né? Se eu não me engano, é 2 Samuel 12:7, para ele estava natural, ele estava no reinado, estava em paz, estava tudo bem. Então, há muitas pessoas nos últimos tempos que elas buscam, por exemplo, um curso desse aqui, elas buscam um conhecimento para si próprio, né? E é isso que está faltando, nós entendemos que a maior profecia de nossas vidas é a palavra, não é carro novo, não é casa, não é nada disso, né? A maior profecia é a palavra de Deus, que é a qual vai nos conduzir ao céu, né? Então, eu vejo na minha visão que o que está faltando muito, isso é que o presbítero Leonildo falou. A gente está preocupado de trazer os pregadores, avivamento, avivar a igreja, e depois vai embora, a igreja vai ficar na mesma mordomia, ou cristã ou morta. Então, os líderes da igreja têm que ensinar a igreja sobre a palavra, porque é ela, irmão, que vai nos edificar, ela que vai nos manter de pé, ela que vai entender quando o profeta está falando se é Deus ou não, porque quem tem o conhecimento da Bíblia Sagrada vai saber quando Deus está falando e quando o homem está falando, irmão. Eu mesmo já recebi profecias que o cara fala. Teve até uma vez que me perguntou se eu creio, eu disse, creio não, irmão. Que eu ia ganhar um carro novo, Deus ia mandar na minha porta. Eu falei, irmão, eu não creio. E nunca recebi esse carro na minha porta. Então, assim, o que está faltando, pastores, irmãos, hoje, é Bíblia. É ensinar a Bíblia, porque tem muitos crentes que a gente pergunta, às vezes, na igreja, quem leu a Bíblia? Ninguém nunca leu. Então, o que alguém falar, se chegar na igreja e dizer assim, Deus vai fazer isso, a pessoa já vem crendo que Deus vai fazer. Então, assim, na minha opinião, a maior profecia é a Bíblia, é a palavra. É isso que está faltando na vida dos crentes. Ter não só, dizer assim, eu tenho conhecimento, mas ter a presença, porque o que nos comove é a presença de Deus. Eu sou um cara que não tenho muito estudo, mas para mim, a maior alegria é eu ter a presença de Deus na minha vida. Claro que eu busco o conhecimento, que a gente está na direção de uma igreja, para buscar o certo, para fazer o certo, né? Então, isso é muito bom a gente aprender. Mas eu acredito que a maior profecia é a palavra. E eu não creio nesses pregadores, tanto que eu também não sou muito de estar trazendo aventureiro para dentro da igreja. Porque vem, fala o que quer, às vezes machuca a igreja, e vai embora, e o problema fica para os pastores, para os líderes, e tem muitos líderes frustrados, desanimados, querendo deixar o cajado, né, por causa de profecias, por causa de palavras, por causa de pessoas que não têm o conteúdo Deus, tem o conteúdo eu aprendi, né?
Então, hoje eu não creio nessas coisas de profecia, de pregador, não. Eu acredito no Deus que fala, e até porque, pastor, eu sou ainda daquela época que quando Deus levanta um profeta dentro da igreja para falar comigo, quando ele vem na minha direção, o Espírito já me comove, tá entendendo? Quando Deus vai usar o Senhor para falar comigo, na hora que Deus vem de você para mim, eu já sinto a presença de Deus. Então, assim, Deus ele não vai falar com o Senhor sem antes também tocar em você para que você sinta a presença. Amém? Amém. Pastor Joel, diga aí seu pensamento aí. Muito bem. Irmão, eu vou para a Bíblia, como o nosso amado irmão aí, né? Que também está na peleja, na batalha aí, liderando a igreja, né? Pastoreando as ovelhas de Jesus. Eu também eu vou para a Bíblia, que disse o nosso irmão evangelista João, no capítulo 4, né, da primeira epístola, onde ele diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, né? E veja aí, meus irmãos amados, meus queridos pastores, né, os irmãos alunos do SEI, que isso aí já vinha de longe, né? Isso aí já vem de longe já, né? O cuidado que a gente tem que ter com certas profecias, né? Uma vez Deus usou um homem de Deus para minha vida, né? E eu fiquei, como diz o apóstolo Paulo, no aguardo, né? O apóstolo Paulo diz que a profecia oral, né, ela está sujeita a um julgamento, né? E eu entendo que o julgamento é esperar o cumprimento. Se cumpriu, foi Deus, né? Com certeza, que se cumpriu, foi Deus. Não se cumpriu, não foi Deus. Não foi Deus. Então, os cuidados que a gente tem que ter, como o nosso irmão falou aí, isso aí é importantíssimo demais. A gente que está na frente de rebanho tem que tomar cuidado com a igreja do Senhor, com os lobos, né? Que a própria palavra de Deus fala sobre os lobos, mercenários. Jesus mesmo falou sobre isso. Capítulo 10, lá de João, lá, né? Que não entra pela porta, né? No curral das ovelhas, ladrão, salteador, e assim vai por diante. Então, nós que estamos na frente do rebanho do Senhor, a gente tem que tomar cuidado. Eu também aqui não gosto muito de chamar pregadores para pregar aqui, porque logo esses pregadores levam o dinheiro, leva glória a Deus, leva aleluia, leva línguas estranhas, leva tudo da igreja. Por quê? Porque eu já notei que quando vem um pregador, e isso aí é um mau costume, né? Eu quero até ressaltar isso aqui, é um mau costume que nosso pastor bota muitas das vezes na igreja. Costuma a igreja mal acostumada, né? E todo mau costume, com certeza, lá na frente vai ter um resultado. Então, eu não sou o pastor que coloca mau costume na igreja, fica só chamando pregador, aí a igreja se acostuma. Aí, então, o que é que acontece? Já prestei atenção que quando o pregador vem, né, prega, glória a Deus, aleluia, o irmão corre na igreja, pula, salta, e dança em tudo, e fala a língua, e dá glória a Deus, aleluia, e leva... E aí, quando o pregador vai embora, levou o nosso dinheiro, levou os glória a Deus, aleluia, levou línguas estranhas, levou foi tudo. Então, isso quem é culpado disso é nós mesmos que coloca esses aventureiros, né? Esses paraquedistas aí em cima dos públicos da gente, a gente não conhece, né? Até aqui em reunião ministerial, eu falei, em reunião ministerial aqui para os pastores locais que a gente tem aqui, que eu queria saber quando um pastor local nosso fosse fazer, por exemplo, uma programação, eu queria saber quem ia cantar, eu queria saber quem era que ia pregar. Por quê? Porque tem muitos por aí, como diz aqui a palavra de Deus, muitos falsos profetas, né? Têm se levantado no mundo. E a própria palavra de Deus está dizendo aqui, ó, não creiais em todo espírito, mas provai, quer dizer, a igreja, meus amados irmãos, né? Ela tem até por obrigação buscar o dom do discernimento espiritual, como o irmão falou aí, né?
como o irmão acabou de frisar aí. Buscar o discernimento espiritual para saber se aquele espírito é de Deus ou se não é. A gente tem que ir pela Bíblia. O apóstolo Paulo fala, né? Jesus também fala no mercenário, fala no lobo, fala no ladrão. Então, tudo isso nós já estamos advertidos pela palavra de Deus. É porque muitas das vezes falta em nós, né, colocarmos em prática, porque o Senhor já deixou na palavra, que a gente tem que tomar cuidado. O apóstolo Paulo manda julgar aquela profecia oral. A única profecia, o irmão até citou aí, que ela não está sujeita a julgamento e nem falha, é a palavra de Deus. É como diz o escritor aos Hebreus, ela é a inerrante palavra de Deus. Né? Então, aqui no nosso campo de trabalho, quem é que prega? São os nossos irmãos obreiros, que a gente conhece. A gente sabe a índole, conhece o testemunho. São nossos filhos na fé, né? São nossos filhos na fé, que cresceram entre nós, que a gente conhece a vida, passou pelo processo para chegar. Por quê? Eu até coloquei na placa da igreja uma palavra assim, ó. Quem não senta para aprender, não pode estar de pé para ensinar. Isso é uma grande verdade. Quem não senta para aprender, não pode estar de pé para ensinar. E hoje, que é só o que a gente vê, irmão. É só o que a gente vê. Pessoas que vêm dessas igrejas aí, sem conversão, pessoas que se autodenominam pastores, porque hoje não querem mais ser pastor, a verdade é essa, eles não querem mais ser pastor, não. O que é que eles querem? Ser apóstolo, ser bispo, sabe? Totalmente fora da palavra. E a gente entende que não é assim. Né? Pastor não é, eu acho bonito ser pastor, então vou ser pastor também. Porque eu acho bonito. Não, pastor, a gente entende, já que nós estamos falando sobre isso, a gente entende que é uma chamada de Deus. Né? É Deus quem chama a gente. Não é a gente que, eu quero ser pastor, e aí eu vou logo abrir aqui um fundo de quintal, e porque eu acho bonito ser pastor, porque eu quero ser pastor, né? E, na verdade, nós entendemos que não é assim. Pastor é uma chamada divina, né? Onde este pastor, né, ele tem características da palavra de Deus, ele tem que se submeter à palavra de Deus, ao chamado da palavra de Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo lá, a Timóteo, né, onde ele fala lá de homens que são chamados para o ministério, e ele coloca lá uma verdade incontestável, e isso para mim é fundamental. Aquele que não sabe cuidar da sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha aí, ó. Aquele que não sabe cuidar da sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, é uma pergunta, né? É uma pergunta. Então, meus irmãos amados e queridos, eu entendo também dessa forma, né? Que tudo tem que ser pela palavra de Deus. A gente aqui no nosso campo, bota os irmãos para pregar, mas é os irmãos que a gente conhece, são os obreiros do nosso campo, são irmãs que têm um chamado para pregar, é que prega aqui. E pessoas, homens de Deus que a gente conhece, né? Que nem o pastor Diogo, pastor Guilherme, que é presidente da nossa convenção, outros amigos que a gente conhece, porque conhece eles e sabe que são homens de Deus verdadeiramente, né? Que têm a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Esse é o meu ponto de vista, pastor Diogo. Muito bem. Tem o pastor Francileudo aí, também levantou a mão. Vamos ver o pensamento dele aí, que eu quero aprender. Mas, senhor, pastor Francileudo. Mas, Senhor, olha, quem está aprendendo sou eu, viu? Esses homens aí, pastor Joel, né? Como está ouvindo, pastor Reginaldo. Agora, sim, eu queria que a gente entendesse uma coisa, e é bom que a igreja saiba disso, porque na nossa igreja Assembleia de Deus, nós somos pentecostais, nós acreditamos nos dons espirituais, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, dá uma lista de 9 dons espirituais. Entre eles está o dom de profecia. E aí a gente... eu estou falando isso porque a gente percebe que há ainda uma disputa dentro da igreja, né? E aí, eu acredito no dom, né, de profetizar, eu não acredito. E nós vemos tanta brincadeira com isso, né? Pessoas que se levantam, se dizendo profeta, né? E a gente queria saber até que ponto, porque nós somos pentecostais, nós não somos sensacionalistas, né? Nós não acreditamos que os dons cessaram e que os dons ainda atuam na igreja. Esses são os dons dados pelo Espírito Santo.
Mas até que ponto acreditar? É bom que os irmãos comentem isso para a gente aprender, né? Até que ponto essa profecia, porque eu concordo plenamente com o que o Reginaldo falou, meu amigo, é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Como é que a gente vai julgar algo se não tiver um conhecimento, uma base na palavra de Deus? Outra pergunta que eu queria fazer, que é importante, o pastor Joel até já falou sobre isso, é a questão do apostolado, né? Porque nós temos um significado de apóstolo como o enviado, mas tem um entendimento também na questão daquele que o enviou, naquele que o deu autoridade. Porque, senão, quantas pessoas se intitulam ser apóstolo, né? Vemos hoje aí apóstolos, né? E a igreja precisa estar vacinada contra essas coisas. São comentários que, se vocês puderem, se der tempo ainda, né? Mas não ficar aí ouvindo. Quer dizer, existe ainda até hoje apóstolos, como aconteceu no tempo de Jesus? Para você aí a pergunta, pastor Joel. É que você diz aí, ainda existe apóstolos, porque tem muito se denomina apóstolos, né? Apóstolo fulano, apóstolo Beltrano, apóstolo ciclano. Eu te pergunto, ainda tem ainda esse ministério? Acho que foi isso que o Francisco quis falar, né? Sim, essa mesmo. Aí, pastor Diogo, a pergunta é para mim? Sim, pastor Joel. Para quem quiser responder, né? Mais para o senhor mesmo. Pronto. Meu nobre, é assim, eu entendo que o apóstolo, que nem aqueles de Jesus, né, que Jesus denominou, está lá em Mateus capítulo 10, né? Versículo 1 e 2, onde fala até o nome lá e tal, tem o apóstolo Paulo, né? Tem Gálatas 1,19, que é onde vai falar que Tiago, irmão do Senhor, também era um apóstolo. E também outros servos de Deus, que nem, né, naquele capítulo 13 lá de Atos dos Apóstolos, onde tinha ali, né, homens de Deus que eram apóstolos, eram profetas, eram doutores. Eu acredito assim, no meu entendimento, que apóstolo, como no Novo Testamento, né, eu acredito que não. Mas já no sentido de hoje, a gente que faz, por exemplo, a obra de Deus, alguém que está numa missão, já que a palavra apóstolo, ele quer dizer alguém que é enviado, eu até anotei, vou até falar aqui novamente, eu peguei aqui, anotei a palavra apóstolo, muito bem. É um termo, né, que deriva-se do grego apostelo. Aí, olha aí o que quer dizer. Ó. Significa, literalmente, enviado ou enviar alguém em missão especial. Isto é, refere-se àqueles que são enviados pelo Senhor Jesus e pela igreja para levar as boas novas de salvação a outros povos. Né? No caso, essa referência está em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17. Né? Pronto. Esse aqui é o meu pensamento. No caso, não como Jesus, aqueles discípulos que andaram com Jesus, ao qual ele denominou de apóstolo, né? Mas podemos entender que um apóstolo é aquele que é enviado pela sua igreja, né, para fazer a obra, não como um apóstolo. Mas, por exemplo, vamos dizer um missionário. O missionário ele vai fazer a obra de Deus, né? Foi enviado pela igreja, pela sua liderança, né, pelo seu pastor, para ir para aquela cidade, para aquele povo, no caso, vamos dizer, uma missão transcultural, né? Enviado para ali como um pregador, um evangelista, um apóstolo, ou como um missionário, né? Mas não assim como no tempo de Jesus, né? Eu acredito que a gente não pode, assim, mais usar essa palavra, né? Até a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus, no caso, ela não usa este dom, né? Sempre é pastores, evangelistas, né? Doutores, ela ainda usa esse sistema, mas apóstolo,
A gente não vê nas Assembleias de Deus, não, né? A gente vê mais bispo, essas coisas aí. Né? Esse é meu entendimento em relação a esse aí, né? A esse ponto que o senhor falou aí. Muito bem. Meus irmãos, agora veio da minha lembrança também de uma pergunta que eu deixei na semana repassada, não foi? Eu deixei uma pergunta que me respondesse ia ganhar um livro em PDF. E teve alguns irmãos que realmente ganharam, né? Realmente acertaram a pergunta. Por que eu fiz essa chicana com vocês? Para motivar, né, os irmãos para a leitura da Bíblia. Certo? Eu fiz uma pergunta bem facilzinho, né? Que todo mundo, quase todos acertaram, que era Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? E eu deixei uma pergunta aí no ar. Amanhã eu prometo que vou estar enviando para os irmãos um livro em PDF para vocês. Mas também amanhã estarei mandando outra pergunta. Agora vai ser mais difícil, mais complexa, para deixar para vocês pesquisarem na Bíblia. Tá bom? Muito bem. Muito obrigado, pastor Joel, pela sua palavra, pelo seu ensinamento. Que Deus lhe abençoe, o senhor, a sua esposa, os seus filhos, seu ministério e os obreiros que também estão ao seu lado. Quando o senhor estava ministrando, eu me lembrei de Moisés, Arão e Ur, né? Eu vejo assim, há um conjunto, todo o processo de organização da teologia pastoral. Nós observamos que Deus, um ser tão organizado, quando ele projetou a eclésia, a igreja ao mundo, ele não poderia lançar ela ao mundo de qualquer jeito, de qualquer forma. Ela tinha que vir num estado de consciência, de preparação e de organização. Por isso que Deus ele enviou o seu Espírito Santo para dar esta graça, essa harmonia do conhecimento, não gerando dúvidas e incertezas. É por isso que a palavra de Deus ela é sábia em si mesma e ao ponto de nós, irmãos, né, estamos servindo a Deus, também temos que também praticar da mesma forma, seguir o nosso mestre. O irmão Eduardo levantou a mão, irmão Eduardo. Você quer falar alguma coisa, ou Eduardo? O Eduardo? Acho que não está. Muito bem. Meus irmãos, então amanhã estarei enviando para vocês este livro. É um livro surpresa. Vou estar mandando para vocês aí em PDF. Pastor Joel, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Uma brilhante aula, bem prática, bem objetiva, sem rodeios. Foi o que o Senhor passou para nós. Muito obrigado, meu de coração. Que Deus lhe abençoe. Mais e mais ainda, que o Senhor já é uma bênção, né? E continue sendo essa bênção para nós. Lembrando que se prepare que vem mais bênção por aí. Tá bom? Muito obrigado, pastor Joel. Que Deus lhe abençoe. Aos nossos amados irmãos também, muito obrigado. Uma ótima noite. Uma noite de paz, uma noite de bênção. E não esquecendo que o nosso pastor Joel vai orar por nós, nos abençoando aí, nos dando a noite de bênção, de vitória e um sono reparador. Pastor Joel, ore por nós. Muito bem, meus irmãos. Quero agradecer também, pastor Diogo, pela confiança. Espero que possa ter colaborado aí, né, com os nossos irmãos do Seipo, os pastores aí, colega de luta, né, como diz João, de sofrimento, de batalha. Que Deus abençoe a igreja de todos, o ministério, a família, muito importante. Então, vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, é com muita gratidão, Senhor, que nós encerramos esta aula, meu Pai.
te agradecendo por tudo, pela vida de todos os alunos do Ceifa, meu Pai, pela vida do pastor Diogo, que está na coordenadoria, meu Pai, do nosso Estado, pela vida de todos aqueles que estão contribuindo, meu Pai, para com este, meu Pai amado, empreendimento aqui, essa batalha, essa luta, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, que o Senhor possa abençoar os pastores, presidente de campo, a nossa convenção, nosso presidente, pastor Guilherme, o Senhor amado tem dado apoio, que o Senhor continue abençoando para a nossa convenção e prosperando no estado do Ceará, Pai, e que com a sua ajuda, com a ajuda do seu Santo Espírito, um dia, Pai, nós vamos levantar os olhos e ver o nosso Ceará, os 184 municípios do nosso estado, com as Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, meu Pai. Teremos um grupo forte de homens, mulheres de Deus, meu Pai amado, preparados para a tua seara, preparados para a tua obra. Abençoe a todos os companheiros, irmãos, meu Pai, que estiveram neste estudo, neste ensinamento. Que o Senhor continue com cada um, dando graça, dando vitória, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. E quando nós for dormir, meu Pai, te pedimos um sono reparadouro, uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de tranquilidade. Pois é tudo que te pedimos por fé, Pai. E te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, meu Senhor, amém. E graças a Deus. Amém, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Paz, Senhor, para todos. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite para todos. Um abraço para todos. E oreis por nós. Que Deus dê muita vitória a cada um dos irmãos e irmãs. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.